A questão da correlação, que está bastantes estudos estão demonstrando a correlação da hipotonia com o autismo, né? Perfeito, então, essa é a perfeito. primeira pergunta. Esse é um tema super, super interessante, porque até 2015, aproximadamente, praticamente não se falava na condição motora da criança no transtorno espectro autista. Isso era absolutamente secundário. A partir de 2015, então, nos últimos 5, 6 anos, mais ou menos, a quantidade de estudos que começaram a surgir relacionando, primeiro, distúrbios motores, tanto da motricidade fina como ampla, no transtorno espectro autista, nós temos muito material produzido sobre isso, mas uma coisa muito mais importante do que isso, né? Eu sempre, quando eu estou em consulta, Carol, eu gosto de falar para as mães assim, eu não sou capaz de pegar alguma parte de você e ensinar você a falar. Não tem como. Eu não posso pegar na garganta de uma criança e ficar fazendo para ela aprender a falar. Não tem como. Mas eu tenho como pegar no corpo dela e ensinar ela coisas motoras. Isso é possível. Então eu posso dizer para ela assim, olha, faz igual, e bato palma. Faz igual. E isso eu posso pegar na mãozinha dela, eu mesmo, ou eu posso falar faz igual, colocar uma sombra atrás dela, para que a sombra faça ela fazer. Então, a partir de uns 5, 6 anos para cá, começou a se perceber que existe uma inter-relação muito grande entre o sistema motor e o desenvolvimento da linguagem falada. E isso, gente, é alguma coisa que, quando a gente fala sobre aba, né, isso já é conhecido há muitos anos, é que a gente ainda não tinha ligado o nome à pessoa. Quando você vai ensinar uma criança autista a falar, ninguém ensina a falar. Você começa fazendo o quê? Pareamento, imitação motora, tal. E na análise do comportamento a gente diz assim, isso são pré-requisitos, né? Então, o que a gente entendia? Não, a criança primeiro precisa fazer imitação motora para depois aprender a falar. E hoje a gente entende exatamente o porquê isso acontece. Quando você olha um cérebro humano, vamos imaginar que a área da linguagem dessa pessoa, a área da fala, esteja do lado esquerdo, tá? Porque em torno de 22% das vezes está do lado direito. Mas vamos supor que seja a regra que está aqui do lado esquerdo. A área da fala, a área de projeção da fala que a gente usa para falar, ela está aqui embaixo, no lobo frontal, num pedacinho do cérebro que a gente chama de trígono frontal. As pessoas também chamam de área de Broca, mas ela é uma área maior, na verdade, do que a área de Broca, né? Mas o fato é que ela está aqui. O que está meio centímetro para trás? A área primária do desenvolvimento da motricidade humana. Isso em todos os primatas, mesmo os primatas inferiores, isso é dessa forma. Então veja, se eu não consigo acessar diretamente a área de Broca, que eu não posso pegar na boca da criança e fazer ela aprender a falar, mas eu consigo acessar uma área que está a 0,5 a meio centímetro por trás, isso é absolutamente fantástico. Então é por isso que acontece em consultório, quem faz muito consultório acaba vendo isso todos os dias. Você está fazendo aba lá há 8 meses numa criança, a criança ainda não começou a falar. Aí a mãe começa a fazer, por exemplo, sei lá, ecoterapia ou psicomotricidade aquática, e a mãe diz assim, doutor, foi colocar na psicomotricidade e a criança começou a falar. Por que isso aí? Você está criando pré-requisitos motores para o desenvolvimento daquela fala. Então, antigamente, quando eu fiz faculdade de medicina, há 30 anos atrás, quando eu entrei na faculdade de medicina, a gente entendia que o cérebro, ele era todo dividido em pedaços, né? Então tinha o pedaço que fazia tal coisa, o pedaço que fazia tal coisa, só que isso não é verdade. Isso foi desenvolvido há um século atrás por um sujeito chamado Brodmann, mas só que isso não é verdade. O cérebro, ele funciona através de interligações elétricas e uma área constantemente influenciando a outra área. Então, o que nós sabemos hoje é que quando você estimula a área motora, indiretamente você está estimulando a área primária do desenvolvimento da fala. Não por outro motivo, agora, há 3, 4 meses atrás, um pouquinho mais, 6 meses atrás, no começo de 2020, nessa última revisão que saiu de quais são as intervenções baseadas em evidência científica, pela primeira vez aparece lá prática de atividade física regular. Então, hoje em dia, não há mais não há dúvida quanto a isso. A estimulação motora da criança está intimamente relacionada à redução de sinais e sintomas do transtorno do espectro autista. É isso aí. E os estudos, né, estão vindo com bastante força, né? Até tem aí um braço aí da área motora, né? Principalmente Estados Unidos e Europa, querendo colocar essas alterações motoras como critério diagnóstico também, né?
Eu tenho praticamente certeza, Carol, que a próxima revisão do DSM, que vai demorar alguns anos, porque acabou de acontecer, agora foi em 2013, né? 2013. Mas vai demorar alguns anos, mas eu tenho praticamente certeza que isso entra como um dos critérios subsidiários para o diagnóstico, né? É uma coisa que foi muito pouco valorizada até esse momento, mas tem uma relação enorme nisso. Como quando você vai testes de fazer... rastreio tem, né? Eles mostram isso. Né? Eu ia falar isso aí, quando você vai, por exemplo, fazer diagnóstico de autismo em bebê pequeno, hoje em dia tem duas coisas que eu valorizo muito. Primeiro, tamanho da cabeça. Bebê pequeno com suspeita de autismo, a cabeça está maior, é fortemente sugestivo de autismo. E segundo, atrás do desenvolvimento motor, é muito sugestivo. Então, se você tem sinais que... Né? A hipotonia. Se tem sinais que indicam transtorno espectro autista, você mede a cabeça do bebê, a cabeça está maior, e não é um muito maior não, gente, é um maior que você põe no gráfico ali, você percebe que ela está desviada para cima, mas isso é super importante hoje para ajudar a gente. E segundo, a hipotonia, né? Você veja, um bebê nascido a termo, sem nenhum sinal de asfixia, nada, não tem por que ter atraso motor. Então é mais um tijolo que você coloca nessa parede quando você está construindo o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Isso aí, é mais um critério, né, que pode ser colocado para a gente ficar aí mais alerta, né, desses sinais aí que podem estar ocorrendo.